Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Peço desculpas pelo horário, não é? Mas eu estou bem ocupado e vou gravar agora à tarde, não é? Com a porta aberta aqui, peço desculpas também por algum barulho. Bom, a história aqui que eu vou contar é uma história que me deixou muito triste, porque eu não gosto de ver pessoas boas sofrendo. Esse tipo de situação onde pessoas boas sofrem me deixam triste. Eu confesso que eu fico muito triste com isso. A história é de um casal que aparentemente era muito feliz. Quem conta é um dos filhos. Eles tiveram 4 filhos, sendo que 2 homens mais velhos e um casal de gêmeos e só uma menina. E essa menina era muito mimada, tanto pelo pai quanto pela mãe, mais ainda pelo pai. E o pai era de família milionária, né, do campo do petróleo, então tinha muito dinheiro. E além de tudo, ele era médico também. Os dois começaram a se relacionar quando ela tinha 16 anos e ele 17. 40 anos de relacionamento dos dois, sendo que 38 anos de casados. Olha só isso. E ele tinha também um amigo de infância, né, que era casado também e que tinha a mesma idade dele. Eles eram amigos desde o jardim, digamos assim. E quem conta essa história é um dos gêmeos. Eu não vou citar nomes aqui. Então, como eu disse, o casal está junto há 40 anos, 38 anos de casados, 4 filhos, 2 mais velhos, né? Tinham por volta ali dos 21 e o outro 25 anos, já estavam fazendo faculdade, o mais velho já estava casado, já tinha até filhos. E morando com o casal era apenas o casal de gêmeos, né? O menino e a menina, que tinham 15 anos. Bom, foi descoberto aí que a esposa tinha um caso de anos com esse amigo dele de infância. Eles discutiram muito e ela resolveu se separar para ir morar com o amante. Nisso, a filha mais mimada surpreendeu a todos quando ela escolheu ir morar com a mãe e o amante da mãe. O pai ficou muito triste, mas entendeu, aceitou, porque gostava muito da filha, amava muito a filha. Todos diziam que era a filha predileta e a menina sempre visitava ele nesse tempo. Nisso foram passando-se os anos, basicamente 6 anos, então ela resolveu casar-se. Nisso ela chegou para o pai e falou a seguinte besteira, e eu considero besteira porque é uma grande besteira mesmo. Ela disse para o pai que ela iria entrar na igreja com o pai de um lado e o padrasto do outro lado. Ou seja, olha só a merda que essa menina fez. Aí o pai disse para ela que não poderia fazer isso porque esse cara era amigo dele de infância e ele era o amante da mãe dela. Eles traíram ele. Ele recebeu traição de 2 pessoas que eram muito importantes na vida dele. Ele não poderia fazer isso, ele não poderia aceitar isso. A menina bateu o pé, acho que era muito mimada, não é? Bateu o pé. E detalhe, ela fez isso porque ela achava o pai muito forte. Mas o irmão que conta o relato disse que desde que os pais se separaram, o pai sempre se fazendo de durão, ele era médico, mas todas as noites ele chorava sozinho no quarto. E o filho ouvia isso, esse sofrimento do pai. Nisso chegou o dia do casamento e o pai não foi. E ninguém da família dele, do lado da família dele, foi também ao casamento. E a família dele, eles eram milionários, eles deserdaram essa garota. Eles disseram que ela não iria ficar com nada da família. Que eles eram muito ricos mesmo, não é brincadeira não. Isso me faz pensar até, inclusive, que a mulher da história, ela se casou com esse homem por conta do dinheiro, porque ele sempre foi um pouco robusto, gordinho, não é? Não foi por causa da beleza, foi por causa das finanças do cara. Nisso ele não foi. Segundo o que conta o gêmeo, disse que o casamento foi um fiasco. A noiva chorou muito, a irmã dele, né, a irmã gêmea dele chorou muito e o casamento foi horroroso. E ela começou a se sentir culpada
começou a tentar entrar em contato com o pai, mas o pai não queria mais contato com ela. Ela chorou muito, mas prosseguiu a vida. Ela vivia insistindo em ter contato com o pai, mas o pai não queria mais contato com ela. Algum tempo depois, o pai descobriu que estava com câncer terminal, que não teria mais chance de salvá-lo. Então ele começou a organizar a vida dele, conversou com os 3 filhos, né, um dos gêmeos e os 2 mais velhos, que já tinham filhos, já eram casados. Inclusive, esse mais novo também era casado, mas detalhe impressionante, um detalhe que me comoveu bastante. Ele mesmo se casando, ele não saiu da casa do pai. Ele não saiu da casa do pai. Continuou morando com o pai, cuidando do pai. Nisso o pai foi preparando algumas coisas, né? E a filha tentando desesperadamente pedir perdão ao pai, e ele não queria contato. Aí ela teve os filhos dela, o pai também não conheceu os filhos dela, ele não quis conhecer, ele não quis contato, e eu concordo plenamente com ele. Nisso foi seguindo, até que 6 anos depois do casamento dela, o pai veio a falecer. Isso me deixou muito triste, cara. Muito triste porque você vê uma pessoa boa. Todos diziam que era uma excelente pessoa, que era um excelente pai, um excelente marido. Nunca havia brigado com a esposa, nunca havia sido violento com a esposa e nem com ninguém. E foi o dia do velório. Chegando no dia do velório, a família dele tinham pessoas poderosas e colocaram seguranças. Aí vocês não vão acreditar. O casal, né, a ex-esposa dele, que eu chamo aqui de Vaca, e o arrombado, né, do amigo de infância dele, foram ao velório dele. Só que foram barrados na entrada, é claro, né? Tinha algum cara muito doido na família dele, que eu até fiquei fã, nem sei quem é, e não deixou eles entrarem. E os seguranças ficaram lá e eles ficaram do lado de fora. Mas permitiram que a filha dele entrasse. Só que no dia do velório eles descobriram que o pai havia elaborado 4 álbuns de fotografia. O primeiro filho abriu e viu fotos da vida toda deles, junto do pai, só fotos onde o pai estava com esse filho e com os netos, que eram filhos desse filho. No segundo filho, a mesma coisa, as fotos, momentos. E detalhe, a filha caçula, ela já havia anos que ela não tinha contato com o pai. Especificamente ali por volta de uns 6 anos, que ela não tinha contato nenhum com o pai. Desde antes do casamento, né? Quase 7 anos. E quando ela viu o pai no caixão, ele estava magro, acabado devido à doença, não é? Ela não reconheceu o pai, ela chorando muito, ela estava em pânico, ela estava chorando muito, porque ela se arrependeu, caiu, o arrependimento destruiu ela, pelo que ela fez também, não é? Aí chegou ao álbum de fotos do filho gêmeo, né? Ele viu aquelas fotos dele com o pai e os filhos dele também brincando com o pai. E ele chorou muito. Todos os filhos emocionados, claro, não é para menos, não é? Aí quando a filha gêmea foi pegar o álbum dela, estava vazio. O pai quis mostrar para ela que ele não tinha nada para relembrar com a filha. E ela ficou louca na hora, chorou muito, e eu acho merecido pelo que ela fez, porque ela não deveria nem cogitar a hipótese de subir ao altar com o cara que destruiu o casamento dos pais. E nesse caso aí, eu ainda achei que os filhos erraram em manter contato com a mãe. Tá? Nesse caso específico aí, quando a pessoa trai, destrói um dos cônjuges, eu acho que os filhos têm que ficar do lado do que foi traído, do que foi humilhado, do que foi sacrificado na história. É o que eu faria, mesmo que eu amasse demais o lado traidor. E detalhe impressionante que mostra que esse cara era um homem bom mesmo. Mesmo que ele tenha punido a filha dele pela atitude dela, que eu achei certo a punição dele, mas ele não deserdou nenhum dos filhos.
ele deixou dinheiro, né, a herança dos filhos, e acrescentou dizendo no caso da garota que ele sabia que ela tinha filhos e que ele não descansaria em pensar que os netos dele, mesmo que a filha não o considerasse como pai, ele não deixaria que os netos ficassem sem poder cursar uma faculdade para poderem ser alguém na vida, alguém de valor. E ele deixou dinheiro, né, para a filha e também um fundo estudantil para os netos conseguirem concluir a faculdade deles. Ela estava totalmente perdida mentalmente, ela chorou muito, inclusive ela ficou vários dias internadas numa clínica psiquiátrica, não é? Porque ela ficou muito mal mesmo. Eu acho que o karma dela veio assim, bem rápido, não é? Ela percebeu o erro dela. O rapaz que conta esse relato, ele ainda disse que alguns dias depois descobriu que a esposa estava grávida do terceiro filho ou filha, e ele ficou muito triste por pensar que o pai não conheceria mais essa criança dele. Ele ficou muito triste. Inclusive, eu até imagino que pode ter alguma coisa a ver, né, com o pai dele, não é? Caso exista esse negócio de reencarnação, né? Pode ser que isso exista, né? Não sei, não sou dono da verdade, mas pode ter, né, um fundo de verdade nisso daí. Eu não sei, eu não sou conhecedor de tudo que acontece no universo, tanto que eu discordo muito dessa história. Eu não gosto de ver pessoas boas sofrendo, enquanto pessoas ruins estão sendo felizes. Eu não me sinto bem com isso, eu acho injusto. Eu sei que muita gente vai dizer que o universo tem os seus propósitos, os seus caminhos, e não me interessa isso. Eu não gosto, eu não acho justo. E como eu disse, eu sou perfeccionista. Eu acho que as coisas têm que ser de acordo com o que devem ser. E não com pessoas erradas sendo favorecidas e pessoas boas sendo sacrificadas. Esse é meu ponto de vista. E eu tenho o direito de ter esse ponto de vista. A história termina triste, porque tanto a vaca, digo, a ex-esposa, e o arrombado, digo, o amigo de infância que ficou com a esposa dele, não aconteceu nada de ruim com eles. E eles eram os que mais mereciam, do meu ponto de vista. Essa história não terminou ainda, porque a vida continua, não é? Mas eu imagino que o karma desses dois deve ser uma das coisas mais ruins do mundo. Ou, né, de repentemente, eles vão para o inferno, sem direito a ir para o céu em momento nenhum, pela eternidade. Pode ser isso também. Eu não sei de tudo, mas gostaria que fosse assim. Se puder, inscreva-se no nosso canal para nos ajudar. E esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo. Tchau, tchau.